Do inferno ao céu. No norte da Itália, a 145 quilômetros de Milão, se encontra aos pés dos Alpes a cidade de Turim, conhecida por suas belas arquiteturas, que são heranças das antigas famílias nobres italianas, como a Casa de Savoia, que após dominarem diversas províncias italianas, se estabelece em Turim como a capital de seu ducado, e a partir daí a cidade ganhava uma série de palacetes luxuosos. Ao mesmo tempo, Turim era chamada da cidade de Satanás, por muitos italianos, tendo em vista que o governo de Piemonte se mostrou extraordinariamente receptivo com todas as seitas não católicas e anticatólicas. O movimento ocultista irá agravar a situação moral em que a juventude italiana se afundava, tendo chegado ao norte da Itália os efeitos da Revolução Industrial, que se espalhava como o sopro de um vento do Reino Unido aos ambientes da sociedade europeia. A ênfase do lucro e o desprezo da dignidade dos trabalhadores e das famílias que já sofriam o início da grande destruição dos lares cristãos. Em um contexto dramático da cidade de Turim, onde as crianças já eram postas ao trabalho duro desde pequenas e arrancadas dos seus lares pela miséria de suas famílias, que surgirá São João Bosco, como um anjo do paraíso, a salvar uma juventude que dia após dia se afundavam nas chamas do inferno. Sim, inferno era o contexto destes jovens italianos, que acabavam com suas vidas nos jogos, nos vícios da bebida, da sexualidade desenfreada e as prisões cada vez mais lotadas de jovens rancorosos e violentos. Muitos estavam morrendo de graves doenças pela má alimentação, por dormirem com uma fina esteira em um chão frio e excessivo trabalho sem descanso. As ruas de Turim eram reflexo de uma cidade que sucumbia sem esperança de um progresso humano e espiritual. Com sua batina velha, Dom Bosco passava naquelas grandes poças d'água das sarjetas de Turim, ao ponto que outros padres reclamavam do seu mau cheiro. "Por onde andastes, Dom Bosco?" respondia com certa tristeza. "Em alguns infernos de Turim." Passava o bom padre diante do sacrário em um diálogo intenso com Cristo, por tudo aquilo que havia visto e a sua própria limitação em reerguer aquela juventude decadente. Como levar ao céu em ambientes tão imundos como o chiqueiro de porcos? Como livrar os jovens da prostituição? Como livrar os jovens da bebedeira? Como livrar os jovens da marginalidade? Como livrar os jovens do roubo? Como livrar os jovens dos jogos de apostas? Dom Bosco já tinha resposta. Tudo dependia do aumento da graça santificante em sua alma sacerdotal. Por isto mesmo que desde o começo de seu apostolado, o santo italiano aumentou em dobro suas orações e amor para com Cristo na divina Eucaristia. Um jovem do oratório, feito por Dom Bosco, testemunhou que só em estar na presença do santo, suas almas eram imersas em uma redoma sobrenatural, que em pouco tempo se esqueciam dos apetites carnais. No começo de suas andanças pelas ruas da cidade, gerava grande estranheza por ver um sacerdote perambulando em lugares de perdição, mas, ao passar dos anos, se entendia que Dom Bosco ia caçar almas para o paraíso, e logo quando despontava pelas ruas, com seu barrete sobre a cabeça, a garotada corria atrás do alegre padre, exclamando: "Lá vem Dom Bosco, vamos ao seu encontro." Se metia no meio dos jogos de apostas, no meio das ruas, e fingia que havia roubado a bolsa de dinheiro. E logo a cidade inteira parava, ao escutar os garotos gritando atrás do padre ladrão de almas, pois era este tesouro que procurava. Tudo terminava dentro da igreja, quando sorria dizendo: "Calma, rapazes, só queria trazê-los aqui, na casa de Deus, e convidá-los para conviver conosco. Aqui também temos brincadeiras, comida e oração." Aqueles jovens começavam por serem atraídos pela comida, que, tendo em vista a miséria da cidade, mas logo se criava a fome pelo pão dos céus.
quando aqueles rudes jovens escutavam os hinos eucarísticos, cantados por outros jovens resgatados por Dom Bosco, ficavam encantados pela atmosfera sobrenatural que lhes era estranha pela vida que levavam. Logo, uma rede de jovens virtuosos se formaram ao lado de Dom Bosco, e pouco a pouco o bem se difundia e o mal se extinguia pelos cantos de Turim. Hoje, poucos católicos querem ouvir falar do inferno, mas no oratório de São João Bosco, a garotada se apinhava aos pés do bom padre para escutarem com atenção aquele que esteve pessoalmente nas chamas eternas em uma experiência mística. Inclusive, com certa frequência gostava de mostrar aos garotos sua mão chamuscada pelas chamas quando lá esteve. Em uma parte de sua visita ao inferno, contava Dom Bosco o seu diálogo com o santo anjo de sua guarda. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Respondeu: lê naquela porta. Pela inscrição saberás onde estamos. Olhei e vi escrito na porta: Ubi non est redemptio, onde não há redenção. Dei-me conta de que estávamos na porta do inferno. São João Bosco tentava criar uma educação sobrenatural, tendo como finalidade a busca do paraíso e o combate daquelas coisas terrenas que de lá poderão nos afastar. Quando os jovens chegavam no oratório para brincarem, sempre ouviam de Dom Bosco: aqui podeis brincar, se divertir e se alegrar. Apenas uma coisa não podem aqui fazer: pecar. Passava longas horas no confessionário atendendo todos os meninos que almejavam livrar-se do demônio pela absolvição sacramental, tendo em mente que Dom Bosco ensinava que o pecado era uma aliança com Satanás, enquanto a graça era uma aliança com Deus. Se obtém o estado de graça, perdido pelos pecados, quando o fiel, ao examinar diligentemente sua consciência, com um bom exame, logo após fazer um firme propósito de fugir das ocasiões que o fizeram pecar e, arrependidos, confessam ao Padre suas faltas para que depois cumpram a penitência dada pelo sacerdote. Cada jovem do oratório já estava acostumado com a regra dada pelo bom pai espiritual, em que todas as noites deveriam fazer um exame de consciência que o próprio santo lhes disponibilizava. Quando o médico diz ao paciente que se ele não se cuidar, certamente chegará à morte, tal como deve ser um fiel cristão, que caso não venha a largar os pecados mortais, participará da morte eterna chamada de inferno. Como os iniciantes não são movidos ainda pela caridade, o temor é o que faz recuar a vontade diante de um bem sensível que esteja ameaçando o estado de graça, deixado pelo sangue de Cristo em nossas almas. Dirá o dominicano Antônio Roio Marim: por um só pecado mortal, os anjos rebeldes se converteram em horríveis demônios por toda a eternidade. Por um só pecado mortal, expulsos do paraíso os nossos primeiros pais, e subjugou a humanidade em um mar de lágrimas, enfermidades, desolações e mortes. Por um só pecado mortal, mantém por toda a eternidade o fogo do inferno, a quem a morte surpreendeu em pecado mortal aqueles a quem ela os achou. Por um só pecado mortal, Jesus Cristo, o Filho muito amado, foi nos livrar do pecado, teve de sofrer sua terrível paixão no alto da cruz. Certamente Dom Bosco, como um bom padre, trazia essa verdade de fé em seu coração e não podia largar aquela juventude na ignorância que obscurece a mente humana. Por isto mesmo que eram dois os métodos de Dom Bosco: estudo e oração. Como um bom mestre, Dom Bosco adequava a mente humana à verdade, forjando assim a sabedoria, e como diretor espiritual, não permitia que o coração se afastasse das chamas da caridade que se fazia sentir pela alma em graça quando reza. Dom Bosco ensinava aos jovens que na oração
era o lugar onde Deus doava todo o seu amor. Dom Bosco sabia quando um dos meninos não estava em graça e já apontava para o confessionário. Ficavam surpresos, pois o sacerdote adivinhava os pecados mais ocultos. Havia um mistério no oratório que deixava os jovens de cabelo em pé. Aquilo se tratava de uma graça mística, ao fim de levar o máximo de garotos ao paraíso. Do que se tratava? Bom, certas noites, Dom Bosco, por aviso dos anjos, tinha conhecimento que algum dos jovens iria falecer. Mas o santo não revelava quem era e apenas dizia: alguém da letra L morrerá esse mês. Ou alguém da letra A, da letra D. E assim, todos os jovens daquela letra se matavam de penitências, ladainhas, confissões gerais, adorações ao Santíssimo, pela madrugada, rosários, etc. Chegava ao fim do mês, um falecia, e logo depois aparecia a sua alma agradecida a Dom Bosco por tanta bondade. Esta prática foi feita diversas vezes no oratório, e elevou ainda mais o nível espiritual dos rapazes que lá habitavam. Hoje, podemos dizer que o mundo sente saudade de Dom Bosco, pois a juventude está perdida em um abismo de pecados, sem ter uma mão forte que as puxe para o céu. Tal como Lutero introduziu o relativismo na fé, dando o nome de misericórdia, ou seja, o pregador alemão atestava que não importava o quanto pecasse, mas em que todas as vezes se manifestasse, quando o fizesse, um forte arrependimento. A misericórdia que teve Dom Bosco com os jovens foi ensinar-lhes como viver em estado de graça e alertá-los dos perigos eternos que causariam o pecado. É claro que ele teve de levantar uma estrutura sobrenatural, que eram os oratórios, a fim de conduzir a juventude em um caminho iluminado pela fé. Justamente a fé que nos dá forças de vencer o pecado que habita em nós. O primeiro passo para descer as escadas do inferno é quando o demônio começa a arrancar a fé da inteligência do indivíduo e a introduzir a dúvida, que o levará ao desespero, enquanto a fé produz a confiança. Assim, Dom Bosco tirou muitos jovens da infelicidade eterna, fazendo com que suas almas fossem uma janela para o paraíso. Cardeais ficavam emocionados ao verem a piedade e a pureza dos jovens, que viviam como animais nas ruas italianas. Era um verdadeiro milagre. Os oratórios se tornaram grandes fábricas de santos. Terminamos com um sábio conselho de Dom Bosco para a juventude católica.